Olá a todos, estamos mais uma vez aí para dar sequência ao nosso trabalho voltado nesse momento para o livro Sistema Toyota de Produção do Taiichi Ohno e trazendo de forma bem sucinta um compilado das ideias de Taiichi Ohno, tentando fazer uma correlação daquilo que era estratégico na época, que foi sendo percebido na evolução dos processos e na criação da Toyota, do sistema Toyota de produção, e que faz sentido ainda hoje, né? Hoje nós vivemos uma evolução tecnológica já bem significativa em relação àquela época, porém aquilo que é base, aquilo que é essência, que foi estudado e desenvolvido na época continua valendo, né? Antes disso, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, faça parte desse trabalho ajudando na sua divulgação, que a gente está aqui em função de um propósito, que a nossa vida é essa, de estudar, ensinar, compartilhar conhecimento, mas a gente gostaria de contar com o apoio de todos para fazer com que esse trabalho chegue a mais pessoas, a um maior número de conhecedores, não de forma aprofundada do sistema Toyota, que não é o objetivo aqui, mas trazer uma ideia de como ele funciona, o que ele contribuiu e contribui ainda, né, para a indústria e empresas de serviço. Além disso, eu tenho série de outros temas lá no canal do YouTube que vocês podem estar acompanhando, e a cada pouco a gente vai postando mais material lá para tornar ele uma referência dentro da engenharia de produção. Esse ponto que a gente vai falar hoje é um subtítulo do livro do Sistema Toyota de Produção de Taiichi Ohno, que diz o seguinte: o toyotismo com uma natureza científica e racional. Aqui ele coloca pelo menos 5 pontos que tem uma espécie de contextualização do que vem a ser esse subtítulo, que trata da natureza científica e racional. O primeiro ponto que ele levanta aqui é, como um objetivo, na verdade, que foi estabelecido pela Toyota na época para a empresa que fabricava automóveis, né, fornecer carros para o público em geral. Era o que eles queriam, carros populares, né. O segundo ponto, aperfeiçoar a indústria de carros para passageiros, ou seja, carros populares, mas carros que também tivessem um número maior de passageiros nessa necessidade que eles estavam enxergando perante o mercado na época. Produzir carros a preços razoáveis. Então aqui nós estamos falando de uma característica muito atual, né, que é o carro popular que a gente tem, né? Então eles tinham esse objetivo, porque é uma forma mais fácil, talvez, de se colocar frente ao mercado, pelo menos era o que se pensava na época, né? Reconhecer a importância das vendas na manufatura. Então, quer dizer, eu preciso enxergar dentro do meu processo produtivo o quanto que é importante ter a venda. É como se eu trouxesse para dentro da fábrica e criasse uma cultura dentro da minha organização, dizendo assim: olha pessoal, nós precisamos caprichar, fazer um produto de excelência, qualidade, prazo, atender muito bem isso, para que o nosso cliente esteja satisfeito e ele compre cada vez mais. O mercado consuma cada vez mais nosso produto, que é o que vai fazer com que a empresa evolua, né, pelo faturamento, pelo ganho financeiro, e tudo isso gera resultado e faz com que a empresa consiga crescer. E o quinto, estabelecer a indústria básica de materiais, matéria-prima. Aqui eles tinham uma ideia de que ainda era interessante e era necessário se pensar um processo verticalizado, quando ele fala em produção básica de materiais, matéria-prima, que eles estariam processando a matéria-prima e depois transformando em componentes de montagem, né? Então, assim, são esses pontos que ele estabeleceu como condições necessárias para o negócio de automóveis. Só que quando a gente fala aqui natureza científica e racional, eu quero trazer a seguinte análise, né? Quando nós chegamos a determinadas conclusões e se a gente for olhar na linha do tempo a evolução das indústrias de modo geral, não só a automotiva, mas as outras indústrias também, o que acontece? Nós conseguimos visualizar uma evolução da característica dos produtos, né? Sejam elas em relação à resistência, à capacidade de velocidade, a resistência a diferentes tipos de esforços, redução de peso, manutenções mais simples, tecnologias mais avançadas, com uma série de recursos disponíveis junto desses novos veículos, né, ou outros produtos, enfim. Isso é resultado do quê? De uma evolução tecnológica de pesquisa científica e racional. Quer dizer,
Quando a gente fala em evolução tecnológica, nós estamos falando única e exclusivamente da evolução da ciência, evolução científica. Então, quando nós conseguimos produzir materiais mais leves e com maior resistência, nós temos uma evolução extremamente significativa na indústria. E isso aconteceu porque houve uma série de pesquisas, investigações, desenvolvimento de novos materiais, e isso acontece em todas as áreas, né? Se a gente tem lá na saúde os problemas de saúde que às vezes as pessoas enfrentam, e hoje nós temos uma taxa média de sobrevida, de vida na faixa dos 75 anos, algumas décadas ou alguns séculos passados, a taxa era muito mais baixa, as pessoas morriam muito mais cedo, tinham muito mais dificuldade de sobreviver, até porque não existia uma ciência, uma tecnologia, uma inovação tão grande em demandas ou necessidades relacionadas à questão de saúde. E isso se aplica em todas as áreas. Então, dentro da pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, hoje nós temos a aplicação de fibra de carbono, por exemplo, que é um material extremamente leve, né? Vocês conseguem hoje comprar uma bicicleta, por exemplo, que pesa 3 kg. Uma bicicleta de 3 kg com uma altíssima resistência que suporta um homem adulto de 80, 90 kg pedalando num terreno íngreme com várias dificuldades, gerando inúmeros impactos, né, sobre aquela estrutura, e ela resiste a isso. Então, quer dizer, nós temos uma evolução significativa e é o que ele já trazia na época. Eu não vou ler aqui, mas na sequência desse subtítulo do livro ele fala dos erros, dos acertos e da evolução que eles tiveram no desenvolvimento de materiais. Ele cita alguns exemplos aqui do ferro fundido, por exemplo. Então, se vocês forem buscar o processo de fundição, nós temos lá a redução do carbono no minério de ferro, depois a evolução desse minério para um ferro cinzento, um ferro nodular, um aço ligado. Isso quer dizer o quê? Existe uma ciência por trás disso. E na indústria do automóvel, na época, como ela nasceu, hoje, se for pegar o carro Toyota, ele ainda continua tendo os carros populares, né? Mas existem carros de luxo da Toyota, assim como outras marcas também, né? Agora, tem algumas marcas que se dedicam exclusivamente a carros de alto valor, a carros de luxo, com alto potencial tecnológico. Quer dizer, são opções, são decisões estratégicas de cada organização. Mas enfim, nosso foco aqui é justamente esse, a gente enxergar como não só havia uma visão estratégica sobre formas de fazer a gestão dos recursos, que é a engenharia de métodos e processos e a engenharia de produção, que o sistema Toyota acaba abordando e trazendo como uma bandeira, né, para redução de custos e redução das perdas, enfim, mas também aquela visão de que havia uma necessidade de fazer um desenvolvimento científico, uma natureza científica e racional para o desenvolvimento de novos materiais. Então ele diz assim, nós precisamos avançar nessa questão científica, entender melhor os materiais, estudar os átomos, o que compõe o material, entender a estrutura cristalina do ferro, por exemplo, e do plástico e de outros materiais, e dentro de uma racionalidade avançar nisso para coisas melhores. O que seria a racionalidade? Pelo menos entender o que é viável e o que não é viável, utilizar das lições aprendidas, dos erros, dos acertos, né? Não repetir erros já cometidos e tentar sempre dar um passo à frente, né? E é o que aconteceu. É o que a gente conseguiu avançar e evoluir nas ligas de alumínio, na fibra de carbono que eu já falei, na própria fibra de vidro, que hoje é utilizada muito na indústria automotiva e tem um potencial de ótimos resultados, né? Então, assim, é isso tudo que já vinha acontecendo há muito tempo, e nesse livro ele traz essa visão. Então, se a gente for ler o livro Sistema Toyota de Produção, nós conseguimos imaginar essa linha do tempo, as coisas acontecendo, e nós temos um privilégio muito bom hoje de estarmos onde nós estamos e olhar para trás e entender como as coisas foram evoluindo, como a tecnologia, como a visão estratégica, crítica, construtiva desse cara, Taiichi Ohno, fez com que avançasse cada vez mais rápido e numa forma bem embasada, né, para que hoje nós tivéssemos o toyotismo, o sistema Toyota de produção como nós temos. E claro que, e não é exclusivo do sistema Toyota ou do toyotismo, né, isso acabou passando a ser uma bandeira que todos os outros, as outras empresas, outras marcas e enfim, todo mundo se baseia nisso para dar seguimento
a essas metodologias dentro da sua empresa, pelo menos quem tem visão estratégica, né? Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem, façam um bom proveito desse material e eu espero que vocês compartilhem e façam a inscrição no canal para vocês serem notificados quando tiverem novos conteúdos lá. E a gente vai seguir aqui nessa maratona sobre o sistema Toyota de produção baseado no livro de Taishi Ohno. Um abraço a todos.